aqui é a Ana. Hoje trago para vocês duas receitas de pizza sem glúten, ambas saborosas, com casca crocante e ambas feitas com as farinhas que são fáceis de encontrar. Vamos aprender? Podemos começar. Aqui eu já tenho dois recipientes com as respectivas farinhas dentro. Procedimento para essas duas pizzas é o mesmo. Primeiro colocamos ingredientes secos, depois molhados. O que é importante, não colocar sal e fermento ao mesmo tempo. Então primeiro sal com açúcar, misturamos e depois o meu fermento em pó. Mesma coisa então aqui, açúcar com sal. E por fim, fermento. O próximo passo são ingredientes molhados. Não coloquem toda a água logo de vez, a água precisa ser dosada. Às vezes, ao pesar ingredientes, colocamos um pouquinho a mais de psyllium, goma xantana, um pouquinho a mais de outra farinha, e isso faz diferença. Eu vou mostrar a vocês o ponto da massa, ok? Eu vou colocar quase todo o meu azeite, deixando só um pouco para finalizar depois, mais ou menos 3/4 da minha água. E vou misturar com a batedeira durante uns 3-4 minutos. Depois eu mostro a vocês o ponto da massa. Esta é a minha massa depois de mais ou menos 1 minuto e meio e ela está seca. Vou então colocar um pouco de água. Agora vejam, este é o ponto da massa. Ela é bastante mole, mas ainda é possível formar uma bola. Olhem, eu vou molhar um pouquinho as minhas mãos com azeite e vou tirá-la. Olhem, é uma massa bastante mole. Ela é elástica, mas ao esticar parece que ela quer quebrar. Mas é uma massa elástica, parece massinha na minha mão, bem elástica. Vou deixar minha massa aqui no recipiente e usar o restante do meu azeite para passar aqui. Com isso, a massa não vai resfriar. Ó. Agora vou cobrir essa massa com plástico e deixar ela crescer. E o mesmo procedimento para nossa pizza com farinha de aveia. Coloco o meu azeite quase todo e a minha água, mais ou menos 3/4 de água, e vou dosando. Eu mostro a vocês a textura logo em seguida. Ok, depois de bater 3-4 minutos, essa é a minha massa. Eu vou agora molhar minhas mãos com azeite um pouco para facilitar a retirada. Vou tirar a minha massa do recipiente. Olhem só, novamente, ela é bastante elástica, como a outra massa. Parece massinha, mas é possível formar uma bola. Essa massa absorveu um pouquinho menos água do que a massa sem aveia, mas é uma coisa bem pouca diferença. Tenho minha bola, coloco ela aqui e usando o restante do azeite, ok, eu deixo ela aqui untada, a massa. E aqui estão as minhas massas. A primeira coberta com filme plástico. Eu praticamente nunca faço isso. Geralmente eu cubro com meu saco plástico que eu cortei, porque simplesmente posso reutilizar. Então acaba sendo mais ecológico. Okay? Agora vou deixar ambas as massas crescer e isso depende da temperatura da sua cozinha. Pode demorar 20 minutos, pode demorar 40. Logo eu vou. E aqui está a minha massa crescida. Ok? Depois vocês verão a diferença entre essa massa e a massa que contém aveia. A massa que contém aveia, ela trinca mais ao crescer. Mas aqui também podemos ver a ação do fermento. Temos uns pequenos buracos, alguns trincos. A massa levedou. Aqui está a massa que contém farinha de aveia.
As massas sem glúten não chegam a duplicar de volume. Elas crescem visivelmente e podemos ver vários trincos, que é sinal que a massa expandiu. A minha massa já está pronta para abrir. Eu vou abri-la por cima de papel vegetal e já vou explicar porquê. Não sei se vocês conhecem pedra de pizza, eu conheço, mas não a tenho. E pizza, para ela ficar crocante, é bom colocá-la por cima de uma superfície quente quando ela vai para o forno. Assim que ela entra, ela já tem contato com superfície quente. Como eu não tenho pedra para pizza, eu coloquei no meu forno uma forma retangular e essa forma vai aquecer junto com o meu forno. Então, já coloquei o meu forno para aquecer a temperatura 220 graus Celsius. Vou abrir a minha massa por cima desse papel e depois vou colocar diretamente na minha forma que está dentro do forno. E a forma que eu tenho aqui, não sei, pode ser de pizza, mas não precisa. Pode ser uma forma retangular. Essa forma eu vou usar somente para auxiliar, para tirar a pizza da mesa e levar até o forno. Então agora vou abrir o papel, vou molhar minhas mãos com azeite, não molhar, untar com azeite e tirar a minha massa já crescida daqui. E agora vocês podem abrir a massa manualmente usando os dedos ou podem também usar um rolo de abrir massa. Se vocês optarem por usar rolo, também é bom untar com óleo, com azeite, para que ele não grude na massa. Eu não quero usar farinha, não quero ressecar a minha massa, por isso eu prefiro usar rolo. E vocês abrem até a espessura que vocês escolhem. A minha massa está aberta, ela tem a espessura de mais ou menos meio centímetro, ok? Agora eu vou colocá-la aqui por cima dessa forma, só para o transporte, só para que o transporte fique mais fácil. Vou fazer uma borda para que o meu molho de tomate não saia. Ok? A minha pizza está pronta. Agora, eu vou cobri-la com plástico para ela poder levedar mais um pouco enquanto o meu forno aquece. E depois vou fazer o mesmo procedimento com a outra massa que contém farinha de aveia. Agora o meu forno já esquentou, então eu vou passar molho de tomate na minha pizza. E agora, dessa maneira, somente com molho de tomate, a minha pizza vai para o forno. E por quê? Ela precisa pré-assar, porque se colocarmos agora todos os restantes ingredientes, eles iam pesar e iam deixar nossa massa solada, embatumada. Então, para que a massa fique crocante e arejada, precisamos pré-assá-la numa temperatura de 250 graus durante 12 a 15 minutos. Depois tiramos ela do forno, colocamos os restantes de ingredientes que ficarão no forno somente até o queijo derreter, que são em torno de 3 minutos. Agora, essa pizza vai para o forno, mas sem essa forma. Essa forma é fria e eu não quero essa forma aí. Então, eu vou deslizar dessa maneira. Vou deslizar a minha pizza por cima da minha forma quente, que está lá aquecendo junto com o forno. E aqui está a minha base. Acabei de tirá-la do forno. Ela ficou 13 minutos. Agora, vou então colocar queijo e os outros ingredientes. Esses já são da sua escolha. Ok? A minha pizza está pronta para voltar para o forno e agora somente 3 minutinhos até o queijo derreter. Eu não falei antes,
na hora de tirar a sua base do forno, é preciso usar alguma forma ou travessa, ok? Para não se queimar. Vocês abrem o forno, coloquem a sua outra forma ou alguma travessa do lado da pizza e puxam pelo papel. Nessa hora, ela já pode ir com essa forma se vocês querem, ok? 3 minutos e está pronta. E aqui a minha pizza está pronta. E aqui está a minha pizza. Olhem só, arejada. E aqui está a minha segunda pizza, pizza de aveia, ó. Agora vejam aqui a nossa massa, como ela está bonita por dentro. Estou de volta para me despedir, mas antes disso eu vou ainda deixar um comentário. Se vocês preferem uma pizza com a base macia, desconsiderem aquela dica sobre alguma superfície quente dentro do forno. Assem ela de uma maneira tradicional, colocando no forno junto com a forma na temperatura de ambiente. Agora, essa pizza é realmente muito saborosa. Se ela fica igual a de farinha de glúten, não fica, nada fica igual, mas ela é de verdade saborosa. Então, espero que vocês tentam em casa. E se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevem no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido.